Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir o nosso devocional. É uma grande bênção poder contar com a sua presença aí, a sua audiência, a sua participação. Mais uma vez estamos aqui para trazer um pouco da palavra de Deus e que o Senhor, através das Escrituras Sagradas, possa estar assim nos abençoando. A palavra diz que as Escrituras, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, que ela encontre no meu coração, ela encontre no seu coração, justamente este terreno apropriado para que a semente plantada ela possa germinar. Em sincronia com a minha página aqui do Facebook, também temos a página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. E depois os nossos devocionais, todos eles são colocados ali também no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Eu gostaria de pedir que você estivesse compartilhando as nossas mensagens, os nossos devocionais. Tem alegrado muito o nosso coração o fato de ouvirmos que pessoas em todos os cantos, no nosso Brasil e também em outros lugares do mundo, estão sendo abençoados pela palavra de Deus. Damos ao Senhor, por conta disso, toda a honra e toda a glória. E que, mais uma vez, nessa noite, a palavra de Deus possa abençoar todas as vidas. Você aí que está me ouvindo, Já que estamos numa transmissão ao vivo, você tem a liberdade de colocar aqui, assim, a sua palavra de boa noite, o seu até pedido de oração, depois nós podemos ler e orar por você. E também você tem também a liberdade aí de escrever algo que você quiser. Pastor, nós estamos aqui, eu e a minha esposa na sala, estamos os filhos aqui reunidos, e deixe sua palavra de participação. Isso nos motiva, isso alegra o nosso coração, tá certo? E também, como eu disse, que a nossa transmissão aí, você possa estar compartilhando com os seus amigos do Facebook, alcançando também, assim, muitos corações para o Senhor. Portanto, hoje à noite, no nosso devocional desse 16 de abril do ano de 2020, vamos ver o que é que Deus, então, tem para nós. Antes ainda, vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pedimos pelo nosso país, a nossa nação, pedimos pelos nossos líderes, os nossos governantes, em especial o nosso presidente. Pai, por favor, esteja, ó Pai, cuidando de nós. Esteja, ó Pai, nos dando a paz, a tranquilidade nesse momento de tanta insegurança. Por favor, ó Pai, nos ajude a entendermos o Teu plano e os Teus propósitos. E que dentro deles o Senhor possa usar as nossas vidas para sermos instrumentos do Teu poder e testemunhos do Teu nome. Eu peço que o Senhor me use agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso devocional hoje, ele se encontra no livro de, 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 28. Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Todos os nossos devocionais, é claro, eles são extraídos da Bíblia, de textos da Palavra de Deus. Então, eu convido você a conferir na sua Bíblia. Todos os dias, quando estivermos trazendo o devocional, coloque a Bíblia no seu colo. Esteja conferindo a Palavra de Deus que está sendo ministrada. Então, veja comigo, 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e pensamentos, e todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te. E disse Davi, faze a obra. Faze a obra.
Hoje à noite nós vamos falar, o nosso título é esse: Os Conselhos do Rei. Vamos falar sobre os conselhos do rei. Como é importante, deixa eu pegar o meu lenço aqui. Como é importante a influência que um pai tem na vida de um filho. Provavelmente eu estou exatamente agora falando com muitos pais, muitas mães. Eu creio até que na nossa audiência nós temos muitas pessoas, muitos avós, que são ainda uma influência muito grande nesse mundo, não é verdade? Claro que eles são, para os filhos, para a família, para os netos, em alguns casos até bisnetos, não é verdade? As influências. Nessa noite, nós vamos falar sobre a influência de Davi na vida de seu filho. E uma das principais influências que ele trouxe ao seu filho Salomão foi aquilo que ele transmitiu ao seu filho. Foi aquilo que ele falou ao seu filho. Eu sei que muitas e muitas vezes nós ouvimos, e até é verdade, sem dúvida, que as nossas ações, elas falam mais do que as nossas palavras. No entanto, querido, isso não significa que as nossas palavras não sejam importantes. As nossas palavras são muito importantes. E Deus, ele está nos ensinando isso através aqui do texto de Davi, falando com o seu filho Salomão. Davi transmitiu ao seu filho princípios para toda a vida. Não apenas para aquele contexto, mas para toda a vida. E a pergunta que eu gostaria de fazer na nossa introdução, nessa reflexão do devocional hoje à noite, a pergunta é a mesma. Eu gostaria que nós trouxéssemos à nossa mente a seguinte reflexão: que princípios estamos ensinando aos nossos filhos? Que princípios, que conselhos nós estamos dando aos nossos filhos, netos e às futuras gerações? Sabe, irmãos, infelizmente, muitas e muitas vezes nós cometemos um pecado muito grave na nossa vida, que é o pecado da omissão. E se tem alguém que não pode ser omisso nesse mundo, é o cristão. Porque o cristão, ele tem recebido a palavra de Deus, as instruções da palavra de Deus. Então, automaticamente, se Deus fala comigo, eu devo falar com outras pessoas a palavra do Senhor. Portanto, sem mais delongas, nós vamos diretamente no nosso devocional hoje falar sobre os conselhos do rei, o grande rei Davi. Quais foram os conselhos que ele deu ao seu filho Salomão? Vamos a eles? Então, que o Senhor Deus nos ajude com as 3 instruções bem claras de Davi a Salomão. Em primeiro lugar, Davi disse a Salomão, seu filho: Filho, conheça a Deus. Olha o que diz o versículo de número 9: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. É o que está escrito aí. Conhece o Deus de teu pai. O primeiro conselho de Davi para Salomão foi esse: conheça Deus. Conheça Deus. Essa porção bíblica me faz lembrar, o texto de Oséias, capítulo 6, quando fala ali, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aqui Davi é isso que ele está falando. Davi aqui, o contexto bíblico nos mostra que ele está apresentando o seu filho Salomão para ser o futuro governador de Israel. E aqui ele fala para o seu filho: conheça Deus. Agora, parece uma coisa tão óbvia, tão simples, tão necessária conhecer a Deus. Mas, infelizmente, é fato que a maioria das pessoas, inclusive crentes, eles não se interessam em conhecer a Deus. É óbvio que a maneira mais
clara de conhecer ao Senhor Deus é através da sua palavra, é através da sua bendita palavra. Mas os crentes, eles estão muito longe da Bíblia. Não somente nos nossos dias, mas até mesmo através daquilo que nós vemos à luz das Escrituras Sagradas, a impressão que dá é que durante toda a existência da humanidade, o Senhor Deus sempre vem e fala, né? E convida os seus filhos, convida o seu povo, convida a sua igreja a lhe conhecer melhor. Davi vem para Salomão e diz: Salomão, conheça o Deus de teu pai. E aqui essa expressão eu quero chamar a atenção porque ele traz assim uma particularidade, ele diz: conheça o Deus de teu pai. Então ele estava assim, de certa forma, dizendo, filho, esta fé, esta confiança, este conhecimento deve continuar nas nossas gerações. Assim como eu conheci a Deus, você também deve conhecer o Deus de teu pai. E não seria uma bênção se todos nós tivéssemos essa conduta? Se nós chegássemos para os nossos filhos e falássemos assim: filho, eu quero que você conheça o Deus de teu pai. Filho, eu quero que assim como eu estou servindo a Deus, você sirva também. Possivelmente a maioria dos pais não estão falando isso porque eles não têm autoridade para falar, porque eles não têm conhecido a Deus, eles não têm andado com Deus, eles não têm estado aos pés do Senhor Deus. Mas Davi, apesar dos erros que ele cometeu no passado, na sua vida, ele vem para Salomão e diz: filho, conheça o Deus de teu pai. Conheça o Deus de teu pai. Foi tão relevante e tão importante aquele conselho que Davi deu ao seu filho Salomão, que depois Salomão foi conhecido como um dos homens, na verdade, o homem mais sábio que esse mundo já conheceu. Olha só o que um conselho pode fazer. Meu querido e meu amado, quando eu e você, quando nós instruímos, quando nós ensinamos, quando nós aconselhamos os nossos filhos a conhecerem a Deus, isso pode fazer e fará uma diferença tremenda na vida deles. E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão de verdade conheceu a Deus, seguiu o conselho do seu pai e depois ele se tornou o homem mais sábio que esse mundo já viu. Pergunto, antes de ir para o segundo ponto: temos nos interessado em conhecermos a Deus? É interessante porque, de repente, alguma coisa extraordinária no mundo acontece e nós nos interessamos tanto em conhecer aquilo, né? Alguns anos atrás, as pessoas, a computação entrou no mundo e, de repente, as escolas de computação elas lotaram, porque as pessoas queriam conhecer computação. Agora, recentemente, vem essa pandemia e está todo mundo 24 horas por dia só querendo ouvir sobre quem é esse vírus, como é esse vírus, como que ele mata, como que ele pode ser recuperado, ou uma pessoa pode ser recuperada, as estatísticas, está todo mundo querendo saber de coronavírus, Covid-16. Então está assim, as coisas acontecem no mundo e daqui a pouco todo mundo quer conhecer aquilo. Eu pergunto a você, quando é que as pessoas vão se interessar em conhecer a Deus? Você de verdade tem se interessado em conhecer a Deus diariamente? Não estou falando sobre pegar a Bíblia no domingo e ir na igreja, mas diariamente conhecer a Deus, o Deus que te criou e o Deus que te salvou? Que Deus nos ajude. Esse foi o primeiro conselho, o conselho de Davi a Salomão: filho, conheça a Deus. O segundo conselho que Davi deu a Salomão foi esse: filho, sirva a Deus. E o versículo 9 diz, né? E serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Como se o primeiro conselho já não bastasse, o segundo é esse: sirva a Deus. Filho,
Sirva ao Senhor. A Bíblia diz, e serve-o. Você conhece ele cada vez melhor, cada dia melhor, e também você deve servir ao Senhor. E pelo menos duas coisas são ditas aqui sobre o serviço que Davi aconselha o seu filho ao Senhor Deus. Ele diz, serve-o com o coração perfeito. Isso quer dizer o quê? Quando servimos ao Senhor, não devemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Nós devemos servir ao Senhor, em primeiro lugar, com um coração, a Bíblia diz aqui, perfeito, quer dizer, um coração totalmente entregue, um coração sincero, um coração com uma entrega total. O que também poderíamos dizer que é uma coisa a ser destacada negativamente, porque as pessoas hoje querem servir a Deus, mas eles querem servir a Deus da maneira como eles querem servir. Eles vão na igreja quando dá vontade, eles leem a Bíblia quando sobra tempo, eles oram quando ou quer alguma coisa, ou quando é conveniente. É uma pena, mas as pessoas elas não servem ao Senhor com um coração perfeito. Muito pelo contrário, eles servem ao Senhor do jeito que eles querem servir, como que se o nosso Deus aceitasse qualquer tipo de serviço. Poderíamos aqui ficar a noite inteira e os próximos devocionais de meses e meses falar sobre como deve ser o serviço cristão. É um assunto que é um tema que dá muito assunto. Mas vamos nos resumir ao que está sendo dito aqui. Serve, diz Davi ao seu filho, serve com um coração perfeito. E depois ele diz, com uma alma voluntária. O que ele está querendo dizer? Serve de maneira espontânea. Filho, eu não quero que você sirva a Deus de uma maneira obrigada, de uma maneira forçada. Sirva ao Senhor de uma maneira voluntária, espontânea. E a Bíblia até nos fala, no Salmo de número 2, servir ao Senhor com temor e com tremor. Quer dizer o quê? Nós temos que então servir ao Senhor de uma maneira voluntária, mas com aquela reverência, com aquele respeito, com aquela entrega, com aquela responsabilidade. E Davi está falando isso para seu filho. Filho, serve a Deus, mas serve com o coração perfeito, serve com a alma voluntária. E ali, até dentro do contexto, ele fala o porquê que o serviço tem que ser assim, porque ele diz, o Senhor esquadrinha os corações. Quer dizer o quê? O Senhor, ele conhece o nosso serviço, ele examina-nos e ele vê a maneira como nós estamos servindo a ele. As pessoas olham o serviço externo, mas o Senhor esquadrinha o coração. É uma expressão muito forte, que mostra, conhece o coração. E não apenas ele diz, mas o texto ainda fala, o Senhor entende olha só que expressão interessante, o Senhor entende as imaginações. Quer dizer o quê? Ele penetra no pensamento. Ele sabe quais são as intenções do nosso serviço. Quer dizer, ninguém engana Deus. Em certo sentido, que o salmista, na verdade, o rei Davi, o pai Davi, ele está falando ao seu filho Salomão, ele está falando, filho, sirva a Deus da melhor maneira possível, sirva ao Senhor. E que lição que é para nós, não é verdade? Porque, infelizmente, nós vemos tantas falhas no serviço ao Senhor. Tantas falhas. Quais são os conselhos que Davi deu a Salomão? Está comigo? Primeiro, conheça a Deus. Segundo, sirva a Deus. Terceiro, ele diz, filho, busque a Deus. Busque, o versículo 9 fala, se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Terceiro lugar, conselho, ele diz, filho, busque a Deus. Busque ao Senhor. Se o buscares, olha só que bênção, será achado. Será achado. Este princípio aqui, ele se estende em toda a Bíblia, e nos faz chegar, ao texto que diz, pedi, buscai, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e
achareis. Batei e abrir-se-vos-á quer dizer o quê? Busque a Deus, é o terceiro conselho. Busque ao Senhor Deus. E ele mostra ali uma expressão interessante porque fala, se o buscares, se achará. Mas ao mesmo tempo diz, no entanto, se não, porém, se não o buscares, ele também te rejeitará. É impressionante, né? Ver que então o homem só não tem mais comunhão com Deus porque ele não quer, porque ele não busca, porque ele não se achega até a presença de Deus. De verdade, irmãos e amados, você que está me ouvindo, de verdade nós chegamos a uma conclusão de que as pessoas, elas não têm Deus como prioridade na sua vida. Deus, ele é buscado muitas vezes apenas em determinadas circunstâncias, como por exemplo, o dia de culto, ou dentro também de uma certa necessidade, algum interesse pessoal. Estamos então nesta pandemia terrível e muitas pessoas estão buscando Deus, as redes sociais estão demonstrando expressões de busca, de clamor, de rezas, de orações e etc. É uma pena, mas quando a vida parece que está tudo normal, as pessoas não buscam Deus, as pessoas buscam o futebol, as pessoas buscam os shoppings, as pessoas buscam a pescaria, as pessoas buscam o entretenimento, as pessoas buscam o churrasco, as pessoas buscam o aniversário, as pessoas buscam a cama para dormir, as pessoas buscam N coisas. E essas coisas não são pecado, mas o que eu estou querendo dizer, elas estão extremamente ocupando o lugar de Deus na vida das pessoas. E por conta disso, Deus ele fica à margem do puro esquecimento. Davi chega para Salomão e diz, busque a Deus. Se o buscar, vai achar. Será ele achado por você? Se não buscar, se rejeitar, ele também te rejeitará. E é maravilhoso isso, sabe por quê? Porque estou terminando. Porque Salomão estaria em breve recebendo uma responsabilidade tão grande que era servir ao Senhor na construção do templo de Salomão. Esse templo demorou 20 anos para ser construído. Quer dizer, Salomão precisaria ser um servo, um líder fiel, um líder exemplar, um líder sábio, um líder constante, um líder também influente. Mas tudo isso ainda era secundário. O mais importante era que Deus queria Salomão, alguém que o conhecesse, alguém que o servisse, mas acima de tudo, alguém que o buscasse. Deus queria relacionamento com Salomão. E Davi está instruindo isso ao seu filho. Davi está ensinando isso ao seu filho. Então, irmãos, nós não buscamos Deus porque nós precisamos construir templos só. Nós não buscamos Deus porque nós precisamos do alimento na mesa, nós precisamos do suprimento diário, nós precisamos de saúde. Nós buscamos a Deus porque Deus é maravilhoso e nós queremos Deus. Nós queremos relacionamento com Ele. Então vamos buscar ao Senhor. E quando isso realmente acontecer com esse coração genuíno, sincero, verdadeiro, nós vamos encontrá-lo. Não vai precisar marcar a hora e esperar 30 dias para ser atendido. Nós vamos encontrar o Senhor. Portanto, termino o nosso estudo nessa noite. Na verdade, o nosso simples devocional. E pergunto, como estão nossos conselhos? Como está a nossa influência aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa igreja, aos nossos irmãos em Cristo? Como está a nossa influência ao mundo perdido? Como estão os nossos conselhos? Apesar de Davi ter falhado tanto na sua vida, entendendo que o Senhor Deus é o Deus dos recomeços.
ele vem para o seu filho e ele traz 3 importantes conselhos. E nós vimos nessa noite os conselhos de um rei. Filho, querido filho. E ele disse, o que para ele? Filho, conheça a Deus, sirva a Deus e busque a Deus. Pai, obrigado por tua palavra. Despeça-nos agora com sabedoria e nos ajude a seguirmos os conselhos do Rei para o seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por sua participação aí. Você que deixou aí alguma palavra de ânimo, boa noite, amém. Obrigado. Isso nos alegra muito. A sua participação nos alegra demais. Eu desejo uma boa noite e amanhã, às 20 horas, de novo estaremos aqui para mais um devocional. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma boa noite e fique com a paz e com a bênção de Deus. Amém.